Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Fiquem à vontade, pegue seu livro didático e vamos começar. Gente, nós já falamos dos tipos de reprodução, que são sexuada e assexuada. Nós vimos as diferenças, né, as vantagens e desvantagens desses dois tipos de reprodução. Então, nós vamos dar continuidade. Como esse conteúdo é bem extenso, né? Então, a gente vai ver aos poucos. No caso, vimos a semana passada, né, nas 2 semanas anteriores, e veremos mais essas 2 semanas novamente, dando continuidade, certo? Para a gente entender melhor. Então, no nosso livro, nós vamos abrir da página 23, vamos seguir até a 28. Vamos lá? Vamos, tipos de desenvolvimento. Em répteis e aves, que apresentam ovos com grande quantidade de reservas de alimento, os filhotes já nascem semelhantes ao adulto. Lembra que nós vimos, né, que o animal, né, ou o organismo que está dentro do ovo, que vai nascer a partir do ovo, né, o animalzinho, ele se alimenta, né, tanto da gema quanto da clara. Esses dois materiais vão servir de nutrição, vão cuidar da nutrição do embrião. Então, eles já nascem semelhantes ao adulto. O mesmo ocorre com os mamíferos, mas nesse caso, o filhote recebe o alimento diretamente da mãe. Dizemos que nesses animais ocorre o desenvolvimento direto. Aí observe aí a figura abaixo, né, os pássaros, olha aí, aves como o dançador de crista e mamíferos como a vaca. Tem o desenvolvimento direto. Na maioria dos peixes também ocorre o desenvolvimento direto. Entretanto, nem todos os animais se desenvolvem dessa forma, como veremos a seguir. Às vezes a gente está tão acostumado, né, com os animais que a gente já conhece e acha que todos seguem a mesma linha. Mas veremos algumas diferenças. Olhem aí. Certos animais geram filhotes bem diferentes dos adultos, podendo até ocupar nichos e ambientes distintos. No ciclo de vida desses animais, há fases de desenvolvimento que antecedem a fase adulta. A fase inicial é conhecida como larva, que parece uma lagartinha. As larvas são capazes de se locomover, capturar e armazenar quantidade suficiente de alimento, e então se transformar em um animal adulto. Então, bem diferente do pai, não é? Esse tipo de desenvolvimento é chamado desenvolvimento indireto. A transformação que ocorre nesse tipo de desenvolvimento é chamada metamorfose e ocorre com diversos invertebrados, muitos insetos, crustáceos e moluscos, e com os anfíbios, como sapos e rãs. Vamos estudar o caso dos insetos. Olha aí a metamorfose do gafanhoto. Vamos encontrar ele lá na fase de larva. Olha aí, gente. A fêmea adulta depositando os ovos. Os ovinhos. Olha aí. Na verdade, os insetos não são. O gafanhoto, né? Não é larva, é uma ninfa, é diferente. Ovos, aí ninfa e adulto. Ele vai se transformando, certo? Aí vamos lá o outro. Agora sim. No caso dos gafanhotos e das baratas, o indivíduo que nasce do ovo tem semelhança com o adulto, mas ainda passa por transformações, né? Desenvolve asas, por exemplo, até chegar à fase adulta. Nós já vimos, né? Entretanto, na maioria dos insetos, entre eles as borboletas, os mosquitos e os besouros, o ovo origina uma larva muito diferente do adulto e que sofre várias transformações. Nesses animais, a metamorfose ocorre em 3 etapas. Quais são essas etapas? Larva, pupa, imago ou adulto. Então, vamos observar aqui na imagem. Os ovinhos, a larva, que é a lagartinha, aí ela faz um casulinho, né? Olha, a pupa, até então, o adulto sair da pupa. Entretanto, alguns insetos, como as traças, já saem do ovo com uma forma de corpo semelhante à do adulto, ou seja, não sofrem metamorfose. Então, vai ter inseto de um jeito, inseto de outro, não é? É a variedade. Nesse caso aqui, desenvolvimento da traça, um inseto que não sofre metamorfose. Então, ovos, ninfa, olha aí, adulto, fêmea adulta depositando ovos.
Então, são bem parecidinhos, não tem lava. No caso das borboletas e das mariposas, o ovo sai, uma lava, do ovo sai uma lava, que é uma lagarta, que depois de se alimentar e crescer, forma um casulo e entra na fase imóvel de pupa, também chamada, neste caso, crisálida. Do casulo, após certo tempo, sai o inseto adulto sexualmente maduro. Reveja a figura, né? Vamos lá na figura. Olha aí, a da borboleta. Ovinhos, aí a lava, que é a lagartinha, depois ela faz o casulinho, né, que é a pupa, e aí então já sai o adulto, que é a borboleta já adulta, prontinha. Certo? Então a gente vê uma variedade, não é? Olha aí o gafanhoto, que já sai semelhante, mas passa por transformações. Nós vimos que gafanhotos e baratas, né, passam pelas transformações. A borboleta também passa por transformações. E a traça, ela não passa, né, por metamorfose. Ela já sai semelhante ao pai, né, ao adulto, ao organismo adulto, e não passa por transformações. Vamos continuar. Na maioria dos casos, as larvas e os adultos têm hábitos alimentares diferentes e vivem em ambientes distintos, então, lugares diferentes que eles vivem. A vantagem disso é que os indivíduos da mesma espécie, em diferentes estágios de desenvolvimento, não competem entre si, o que aumenta as chances de sobrevivência e, consequentemente, de reprodução. Então, se eles se alimentam de alimentos diferentes, eles não vão competir pelo mesmo alimento. Então, aumenta, né, a chance de sobrevivência. Veja agora a metamorfose dos anfíbios. Vamos lá, os girinos, cerca de 5 milímetros de comprimento, ó, bem pequeniticos. Girinos sem membros. Depois aparecem os membros posteriores, olha aí. Veja que ele no início não tem membro nenhum, né? Não tem braço, perna, nada. Agora aparece os posteriores. Mais um pouquinho, aparecem os membros anteriores. Olha aí. A cauda regride, então perde a cauda. Aqui ele ainda tem a cauda, e já sumiu a cauda, e então ele se torna, né, o animal adulto, que é o desenvolvimento de um anfíbio, a rã touro. Aqui já está adulta. É adulto, cerca de 15 centímetros de comprimento. Os anfíbios, em geral, dependem da água para a reprodução, já que o encontro dos gametas ocorre fora do corpo da fêmea. Vocês lembram que nós vimos nas aulas anteriores falando sobre esse encontro dos gametas, que tem seres vivos, né? Tem animais que se desenvolvem, que o encontro, a fecundação ocorre dentro do corpo, não é? Enquanto tem outros que é externamente, é no ambiente, que depende exclusivamente de água, não é? Esses animais. Continuando. Os anfíbios, em geral, dependem da água para a reprodução, já que o encontro dos gametas ocorre fora do corpo da fêmea. E o ovo não possui uma casca protetora que evita a desidratação, como no caso dos répteis e das aves. Do zigoto, forma-se uma lava aquática chamada girino, no caso de sapos, rãs e pererecas. O girino sofre transformações e origina o animal adulto, que, embora seja terrestre, vive em muitos casos em ambiente úmido, dependendo dele tanto pelo seu modo de reprodução como pelo seu tipo de respiração. Conhecer os diferentes estágios durante a reprodução dos seres vivos, principalmente as que sofrem metamorfose, é importante para compreender como combater pragas ou garantir a preservação de espécies ameaçadas. Reprodução sexuada das plantas. Já vimos que as plantas, nós falamos, né, do tipo de desenvolvimento. Agora vamos ver a reprodução sexuada das plantas. Vocês lembram que na reprodução sexuada precisa do gameta masculino e do feminino, não é? Como será que acontece isso nas plantas? Já vimos que as plantas podem se reproduzir de forma assexuada.
mas elas também se reproduzem de forma sexuada com união de gametas. Em geral, as plantas formam estruturas de dispersão nessa forma de reprodução, uma vez que elas não podem se locomover como muitos animais. A dependência da água para a fecundação, assim como as estratégias de reprodução, varia em cada grupo de plantas. Vamos falar desses dois grupos aí, briófitas e pteridófitas. Existem dois grandes grupos de plantas que dependem da água para que ocorra a fecundação. As briófitas, representada pelos musgos, observe aí na imagem, os musgos, e as pteridófitas, representadas pelas samambaias. Nesses dois grupos de plantas, o gameta masculino é chamado anterozoide e se desloca em um meio aquático em direção ao gameta feminino chamado de osfera. Então, anterozoide é o gameta masculino, osfera é o gameta feminino. Nos musgos, os anterozoides chegam até a osfera nadando em uma película de água da chuva ou de orvalho. Após a fecundação, forma-se uma estrutura chamada esporófito, que produz esporos, que são células resistentes capazes de originar outro organismo. Os esporos são levados pelo vento e, quando chegam ao solo, desenvolvem-se e formam o gametófito, que tem a forma do musgo que conhecemos e produz gametas. Assim, a dispersão dos esporos permite que a espécie se espalhe pelo ambiente. Vamos lá. Aqui a imagem, né, do musgo nós já vimos. Olha aqui, vamos começar do número 1. Gametófito masculino. Aí ele produz, né, os gametófitos. O gameta masculino nada até o gameta feminino, que é a osfera, e o fecunda. Então, observe aí, gente, a ampliação da imagem, olha eles aqui. E chega à osfera. Olha aí. Aí ele fecunda. O esporófito se desenvolve em cima do gametófito feminino. Olha aqui, o esporófito, e embaixo, gametófito. Os esporos caem e originam novas plantas gametófitos. Então, o que vai cair daqui, dos esporos, né, o esporófito, eles caem aqui, são levados pelo vento e originam uma nova planta. E aí recomeça todo o ciclo. No caso das samambaias, a planta produz esporos dentro dos esporângios, órgãos que formam soros, estruturas que ficam na face inferior da folha e que, a olho nu, parecem pequenos pontos. Vocês podem observar na figura. Olha aí. É muito comum, né, essa planta aqui na casa das pessoas. Se você tiver, você pode dar uma olhada aí para ver se você encontra os esporos, os soros. Esses esporos caem no solo e originam uma pequena planta em forma de coração, que é o prótalo, que produz gametas masculinos e femininos. Quando o prótalo fica coberto de água da chuva ou pelo orvalho, o anterozoide nada sobre a superfície dele e se une à osfera, formando o zigoto. O zigoto origina uma nova planta e o prótalo se degenera. Vamos seguir a sequência. Olha aqui, os soros, que ficam na parte inferior da folha. Aqui está a plantinha, né? O caule, a folha, a raiz. Aí observe aí a imagem, os pontinhos. O esporângio são produzidos os esporos em certas épocas do ano. Então, a planta não vai ter isso aqui todo o tempo, né? Em certas épocas do ano, ela aparece esses pontinhos aí. Olha o que tem dentro deles, os esporos. São bem pequenininhos, né? Os esporos caem no solo e germinam, originando prótalos. Olha como ele é diferente, gente. Olha aí. No prótalo, a gente vai encontrar a osfera, que vai ser a parte feminina, não é? Então, observem aí, o anterozoide vai fecundar. Na presença da água, os anterozoides nadam sobre a superfície do prótalo até a osfera. Então, eles vão encontrar a osfera. O anterozoide e a osfera se unem formando um zigoto. Então, uniu aqui. A partir daí,
Vem uma planta germinando sobre o prótalo. Ó, o prótalo é essa folhona arredondada. A partir dessa fecundação, então vai surgir uma nova planta, a partir dessa primeira, do prótalo. Vimos que nos musgos, o esporófito se desenvolve em cima do gametófito feminino. E o gametófito é a forma mais desenvolvida que vive mais tempo. Já na samambaia, a planta mais desenvolvida é o esporófito, ou seja, a forma que produz os esporos, e não os gametas. Essa aqui que é a parte mais, que vive menos, né? É a parte da vida mais curta. Essa aqui, que é a parte que vive mais, que é a que produz os esporos, que é o contrário dos musgos. Em ambos os casos, os anterozoides dependem da água para fecundar a osfera. Por esse motivo, briófitas e pteridófitas são mais comuns em regiões úmidas. Então, na região seca, fica difícil dessa planta sobreviver, já que ela precisa da água, ela depende da água, não é? Para que ela consiga se reproduzir. Então, é necessário ficar numa região úmida, por isso que elas são mais comuns das regiões úmidas. Gente, por enquanto, né, nós ficaremos por aqui. Vamos fazer a nossa atividade, que fica lá na página 39. Olha aí. Nós temos questões 6, 7 e 8. Faremos a questão 6 e a 7 e a 8 ficará por conta de vocês, tá certo? Como sempre, né? Vocês vão ter a dúvida com o professor da turma. Vamos lá, questão 6. A fêmea do mosquito Aedes aegypti, vocês conhecem esse mosquito, né? É muito comumzinho, né? De todo o Brasil, na verdade. Não é nem da nossa região, é de todo o Brasil. Vocês lembram? Qual é a doença, né, que a gente conhece mais, que é mais falada, que é causada por ele? A dengue, né? Então, a fêmea do mosquito Aedes aegypti põe seus ovos em locais de água limpa e parada, como pratos e vasos. Após um período que se alimentam, as larvas se transformam em pupa. Cerca de 2 a 3 dias depois, libera-se o mosquito adulto. Como se chama o processo de transformação da larva do indivíduo adulto? Vamos lá. Esse processo de transformação. Tem alguns animais, né, que passam por esse processo, onde os filhotes, no período de reprodução, né, o que nasce é bem diferente do adulto e passa por uma série de transformações. O mosquito da dengue também é assim, né, o Aedes aegypti. Qual o nome desse processo? Estão lembrados? Hã? É a metamorfose, muito bem. Pede um exemplo aí, dê outro exemplo de animal que se desenvolve como os mosquitos. Nós vimos vários, né? Vimos aí a borboleta, o que mais? Os sapos, né? Os répteis. A letra B. Para os mosquitos, qual a vantagem das larvas viverem em locais diferentes dos adultos? O que foi que nós descobrimos aí? Qual é a vantagem de viver em locais diferentes dos adultos? Hã? Eles vão disputar recursos? Não, não é assim. Os adultos e os filhotes vão disputar os mesmos recursos? Vão disputar o mesmo alimento? Não. A larva vai se alimentar de um alimento, enquanto o adulto vai se alimentar de outro, né? Vai viver em um lugar, o adulto vai viver em outro. Então, eles não vai haver essa competição entre eles, né? Então, eles vão sobreviver, vai ter mais chance de sobrevivência e, consequentemente, de reprodução, né? A letra C. A fêmea do mosquito Aedes aegypti consome sangue de seres humanos e pode lhe transmitir doenças, como a dengue e a febre amarela. Por que compreender a reprodução e o desenvolvimento desse mosquito pode ajudar no controle das doenças mencionadas? Todo mundo já está careca de saber essa resposta, não é? Porque todos os anos existem campanhas e campanhas nas escolas, né? Todo mundo fala isso. Tem que cuidar, não pode deixar água parada, não é, no quintal, tem que olhar em casa, em todos os lugares possíveis de ter água parada, água limpa parada, porque é lá que elas vão se reproduzir, não é? Então, se acaba com o mosquito, né, se ele é impedido de reproduzir, consequentemente, vai evitar a doença, né? Vai evitar o mosquito, a presença do mosquito na casa das pessoas, né, para transmitir doenças. Então, acaba com o mosquito, acaba com a doença.
Não é importante conhecer? Então, gente, respondemos a questão 6. Fica a sétima, porque a sobrevivência de musgos e samambaias é difícil em ambientes muito secos, como a caatinga. Nós acabamos de falar sobre isso. Costuma-se dizer que os musgos são os anfíbios do reino vegetal. Essa comparação não é totalmente correta, mas é uma aproximação. Que semelhanças você indicaria entre o modo de vida dos anfíbios e dos musgos? Então, raciocinem, olhem no livro novamente, releiam e boa sorte. Façam todas as atividades, certo? Estamos ficando por aqui na nossa primeira aula semanal, mas já, né, a gente continua com a nossa terceira aula de ciências. Então, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau!